Sabe quando alguém te irrita de uma forma desproporcional? A pessoa respira e você já fica incomodado. Tudo que ela faz te tira do sério. E aí você fica apontando o dedo, né? Ah, porque fulano é assim, porque Beltrano é assado. E isso me irrita. Hoje o conteúdo vai ser sobre por que o outro me incomoda tanto. Realmente caiu a ficha, assim, de que o que me incomoda no outro diz mais sobre mim do que necessariamente do outro esse ano. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não era algo que eu realmente tinha elaborado e absorvido para mim. Mas esse ano virou essa chave. Então, por exemplo, imagina que no seu ambiente de trabalho tem uma pessoa que te incomoda, o jeito que ela fala na reunião te incomoda, a forma como ela trata os colegas te incomoda, o modo como ela se porta e anda te incomoda. Fica até o final, porque eu vou comentar 4 passos para usar esse incômodo como ferramenta de autoconhecimento. E aí você pensa, porque fulano é fraco, porque fulano não se impõe, age assim, assim, assado. Quando você estiver em alguma situação em que esse incômodo vem de forma muito forte e desproporcional, pare e se pergunta, o que é que me incomoda tanto? No comportamento, na fala, no jeito dessa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa está lembrando tudo aquilo que você rejeita em si, que você não aceita e rejeita em si mesma. Por exemplo, você internamente é insegura, mas ao invés de mostrar ou de transparecer isso, você coloca uma máscara e compensa sendo super competente. Aquela pessoa que se mata de trabalhar, que se precisar fazer hora extra todo dia faz, que se doa até ultrapassar o próprio limite para provar que é boa. Ou talvez, por exemplo, você internamente queira e até inconscientemente queira agradar todo mundo ou não desagradar as pessoas. Você coloca uma máscara e se torna aquela pessoa que diz sim para tudo, mesmo querendo dizer não. Ou seja, não impõe limites. Ou ainda é aquela pessoa que precisa de ajuda, mas não quer contar com a ajuda de ninguém. E aí coloca a máscara da pessoa que se vira sozinha, que resolve tudo por conta própria, que não precisa de ajuda, que dá conta de tudo. Então percebe que se você vê alguém tendo um comportamento de insegurança, aquilo vai te lembrar das suas próprias questões, que muitas vezes são inconscientes. E aí uma vez que você passa a observar aquilo, a colocar luz nessa sombra, você passa a tomar consciência. Isso na psicologia se chama projeção. Realmente, nós vamos projetar no outro aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Isso acontece por 3 razões. Projeção pura, a pessoa reflete algo que você nega em você mesmo. Exemplo, você chama alguém de preguiçoso e se incomoda com aquilo, acha que a pessoa está sendo preguiçosa, porque no fundo você está cansada, exausta e não se permite descansar. Ou você se irrita com alguém que você acha que fala demais, mas é porque você se cala e não se expressa. Então, quando você vê alguém se expressando livremente, aquilo soa como um incômodo, um desrespeito, porque ela está fazendo algo que você poderia fazer, mas opta por não fazer. Você pode julgar alguém por ser dramático, exagerado, só que internamente você sufoca suas emoções, você não dialoga com as suas próprias emoções. A razão número 2 do incômodo pode ser também uma inveja. Pode ser que a pessoa tenha uma liberdade ou tenha uma qualidade, um jeito de ser que você deseja, mas não se permite ter. É o famoso recalque. Você critica algo porque você também gostaria de ser ou ter, mas como você não tem, você passa a apontar o dedo e criticar outra pessoa. Por exemplo, você pode criticar alguém e chamá-la de egoísta, mas isso é porque internamente você queria ter aquela coragem de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. Ou às vezes você se irrita com alguém porque ela é muito solta, muito relaxada perante a vida. Porque internamente você vive presa em regras, vive engessada e você gostaria de ter aquela flexibilidade, aquele modo mais leve de viver. Ou ainda pode ser também que essa pessoa ela tenha características de uma pessoa que te rejeitou, te magoou no passado, em algum momento da sua vida, e essa pessoa te faz lembrar você passa a relembrar aquela dor antiga, porque essa pessoa ela te lembra essa dor antiga. E a razão número 3, feridas não curadas. O outro pode tocar numa dor sua que ainda não foi curada, que você ainda não processou. Por exemplo, essa
pessoa ela age como alguém que já te magoou no passado. E aí é como se você revivesse essa dor. Ou a pessoa tem características de uma pessoa que te rejeitou, não sei, fez você se sentir muito mal e ela tem as mesmas características. Aquilo vai reativar essa ferida. Então, como que a gente usa essas informações ao nosso favor? O primeiro passo é reconhecer e identificar isso quando acontecer. Então, você está numa situação e aí você se observa furioso ou incomodado com a outra pessoa. O primeiro passo é reconhecer essa cena, essa situação. E aí você vai fazer duas perguntas. Uma, por que isso me incomoda tanto? E o que é que está incomodando? É o jeito que a pessoa fala. É o jeito que a pessoa senta. E analisar se esse seu incômodo está sendo proporcional à situação. Às vezes a gente exagera na nossa reação, mas podem ter situações em que, por exemplo, uma pessoa está sendo extremamente grosseira, rude, sem noção, e aí você não sabe impor limites. Obviamente aquilo vai incomodar bastante. E aí fez essas perguntas, o passo 2, pegar um papel, uma caneta, um bloco de notas e escrever a situação, ou seja, o que aconteceu e talvez quem foi a pessoa, né, se for alguém conhecido, ou quais as características que aquela pessoa tinha. Relatar a cena mesmo, descrever o fato, e aí logo em seguida você escreve o que é que incomodou e o porquê que você acha que incomodou. O passo 3 é o mais difícil, que é integrar essa informação e não julgar, nem rejeitar. Em vez de continuar rejeitando essas características, como a gente citou aqui no exemplo, dificuldade de pedir ajuda, em vez de rejeitar isso, você passa a aceitar essa informação sobre si e passa a trabalhar em cima disso. Então eu notei aqui que eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Em pequenas ações no dia a dia, situações pequenas, cotidianas, faz o teste de pedir ajuda para alguma coisa. Tá carregando umas sacolas. Pede ajuda para o mocinho do supermercado. Tá precisando saber o preço de alguma coisa. Vai lá e pergunta para alguém. Pede ajuda em coisas pequenas, porque isso vai criando novas conexões no seu cérebro. E você, repetidamente tendo esse novo comportamento e esse novo jeito de ser, vai reforçando esse novo caminho e enfraquecendo o antigo que não estava legal. E aí, com o tempo, isso já nem vai ser mais uma questão. Você vai ser uma pessoa que sabe pedir ajuda quando é necessário, mas também vai saber avaliar de quando você mesma precisa seguir com aquilo sozinha. Então não é anular, você vai integrando e trabalhando em cima disso. Por exemplo, você se sente muito insegura e aí no trabalho pode ser que você é aquela pessoa que nas reuniões não abre a boca, não pergunta sobre nada. E aí o que poderia ser interessante fazer? Durante as reuniões, mesmo que você tenha entendido o assunto, faz uma pergunta, porque vai criando um novo comportamento e condicionando você para melhorar essa insegurança. E aí, naturalmente, conforme a repetição disso, você vai tender a ter menos insegurança naquele aspecto, por exemplo, que no caso era do trabalho. E esses passos são processos contínuos, porque tem muita coisa inconsciente e conforme a gente vai prestando atenção, vai trazendo a consciência e trabalhando. Mas não é de uma hora para outra. O quarto passo, eu diria, é agradecer. Agradecer àquela pessoa não precisa ser literalmente indo lá e agradecer. Você pode fazer isso para si mesma, internamente. Mas agradecer porque aquela pessoa ela te deu um presente. Ela te mostrou algo que você precisava olhar e precisava cuidar, tratar, melhorar, resolver em você mesmo. Então, sempre que vier uma situação que você ficar, nossa, que pessoa chata, nossa, porque fulano é aquilo, é assado, para e se pergunta, o que é que essa pessoa está me mostrando sobre mim que eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Só que aí tem algumas ressalvas. Às vezes vão ter pessoas que realmente são sem noção, são desagradáveis, e aí você não vai ficar toda hora, ai meu Deus, isso quer dizer que eu sou desagradável e aí eu tô me rejeitando. Não, é saber analisar a situação e identificar, não, isso realmente é dessa pessoa, não é um espelho para mim. O ponto é só analisar assim, quando realmente incomoda de forma muito forte. Provavelmente tem algo em você que precisa ser olhado. Às vezes tem um incômodo
né? Às vezes uma pessoa está sendo rude, grosseira, mal educada, isso vai gerar algum tipo de incômodo. Aí é separar, às vezes é a pessoa que é mal educada mesmo, então o problema é dela e é com ela. E aí você passa a transformar a irritação em crescimento, julgamento em compaixão e até em perdão, porque você passa a reconhecer que, olha, eu também tenho isso que eu tô julgando no outro, me perdoo, aceito, e muito provavelmente aquilo já não vai mais incomodar. Aí você vai ver que, assim, a pessoa continuou sendo ela e fazendo aquilo sendo ela, mas já não te incomoda mais, porque você já tratou isso internamente. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal para acompanhar o próximo vídeo e me conta aqui nos comentários se já teve alguma situação em que alguém te incomodou demais e depois você percebeu que era sobre você. Como que foi essa descoberta? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!